Bom, se você entrou aqui nesse vídeo é porque você quer aprender a melhorar seu foco, sua atenção, sua concentração, sua tomada de decisão, ter uma tomada de decisão muito mais rápido. O que o nosso cérebro precisa para tudo isso? Ele precisa de três coisas. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de alimento, um bom alimento, porque ele precisa de uma glicose, ele precisa da energia e ele precisa de estímulo. E o que eu tenho percebido? Que as pessoas não se preocupam com essas três coisas. Elas simplesmente acham que eu preciso melhorar o meu foco, minha atenção, e ela não pensa que o cérebro precisa dessas três coisas, que é o oxigênio, uma boa alimentação, que é para se transformar em glicose, que é energia para o cérebro, e o cérebro ele usa 20% da energia do nosso corpo, e de estímulo. Como que nós estimulamos o nosso cérebro? É isso que eu vou ensinar aqui para você nessa aula. E a outra coisa que acontece com o nosso cérebro, que é uma curiosidade muito interessante. O nosso cérebro ele começa a amadurecer o lobo frontal. O lobo frontal ele é responsável pela nossa capacidade de decisão, de escolha, de julgamento. Antes disso, nós fazemos o quê? Nós usamos muito mais o sistema límbico, que fica no interno do cérebro, fica lá dentro do cérebro, que são as nossas emoções. E o que acontece? Nós tomamos, antes dos 23 anos, nós tomamos as nossas decisões muito mais emocional, com uma carga emocional muito grande. E nós não tomamos as nossas decisões mais racional, com o nosso lobo frontal. Então, se nós não pegarmos todo esse conjunto de coisas, né, essas várias coisas, para nós melhorarmos o nosso foco, nossa atenção, nossa concentração e a nossa tomada de decisão, as coisas se tornam muito mais difíceis. Por que elas tornam muito mais difíceis? Porque o nosso cérebro não está funcionando da maneira que ele deveria funcionar. E é isso que eu quero ensinar vocês aqui. A fazer com que o seu cérebro funcione da maneira certa. Por isso que eu vou ensinar vocês agora 4 ferramentas. 2 ferramentas para melhorar o seu foco e a sua atenção e 2 ferramentas para melhorar a sua tomada de decisão. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Eu quero ensinar você de uma maneira inteligente. Não quero ensinar você de uma maneira aleatória. Você vai de uma maneira inteligente para que você possa realmente treinar o seu cérebro e ter resultados na sua vida. Porque não adianta eu ensinar uma ferramenta de qualquer forma e você depois não ter resultados na sua vida. Se você pegar essas 4 ferramentas, eu garanto para você que você pegando essas 4 ferramentas, muitas coisas irão mudar, muitas coisas irão transformar na sua vida. Qual que é a primeira ferramenta? A primeira ferramenta é seja proativo e não passivo. Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, ele está falando para ser proativo, então ele está falando para eu fazer as coisas. Na verdade, eu estou pedindo para você fazer alguma coisa, mas não é somente de fazer, de pegar as coisas. O que eu estou querendo dizer que é a primeira ferramenta para você ser proativo? Pergunte as coisas. Quando você está num diálogo, você quer estimular o seu cérebro para você ter mais concentração e foco, vamos falar no diálogo. A primeira coisa, o que você faz? Você está lá conversando com uma pessoa, você sempre vai perguntar as coisas. Mesmo que a pessoa esteja perguntando para você algo, você responde e logo em seguida faz uma pergunta. Por que você vai fazer isso? Porque quando você pergunta, você tem que raciocinar muito mais e prestar muito mais atenção do que somente responder. Porque muitas vezes nós respondemos e não prestamos atenção na nossa resposta. E quando nós começamos a perguntar as coisas, aí aí o nosso cérebro começa a querer entender o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Uma vez um aluno chegou para mim e disse assim, eu e minha namorada, nós não conseguimos nos entender. Eu falei, mas qual que é o motivo? Não, ela só me ataca, ela fala as coisas, eu não consigo entender, eu não consigo chegar num acordo com ela. Eu falei assim para ele, simples, não dá resposta, pergunta. Aí ele até usou um exemplo, né? Ele falou assim, olha, eu falei que eu ia viajar e ela já começou a gritar comigo, falou, vai e não volte mais. Mas ele ia a trabalho, ele não ia a passeio, ele ia a trabalho. Eu falei, por que você não pergunta para ela? E como que seria essa pergunta para você ser proativo? Ele falou para ela, olha, eu estou indo viajar porque eu vou a trabalho. E ela falou, mas então pega suas coisas, vai embora, porque ela não pensava naquilo que ela falava. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a perguntar para ela, olha, você está dizendo para eu ir embora e não voltar mais
Qual que é o motivo de tudo isso? E preste atenção, que você, naquele momento que você fez essa pergunta, além de ajudar o outro a entender aquilo que ele estava falando, você estava se ajudando. Você começou a perguntar e você começou a se concentrar naquilo. Você começou a concentrar naquilo que você estava fazendo. E aí o diálogo começou a fluir. A partir daquele dia que ele começou a fazer essas perguntas para a namorada dele, as coisas começaram a fluir. Então, o que nós precisamos fazer? A primeira coisa, nós precisamos perguntar. Mas se você estiver sozinho e precisa se concentrar em algo, você vai se perguntar também. Olha que interessante, olha que, vamos dizer, olha que maluco, né? Você se perguntando. Vamos supor que você tem que pegar o seu carro e fazer uma viagem. Só que antes disso você precisa se concentrar ou focar no seu trabalho ali ainda. E você não consegue pegar o seu carro e fazer aquela viagem naquele exato momento. Você fala, poxa, o que eu faço? Eu preciso me concentrar aqui, mas só que eu tenho as coisas para arrumar do carro. E você precisa se concentrar no trabalho. Você vai começar a se perguntar. Você vai se perguntar, tá, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar o carro ou eu preciso terminar aqui para depois pegar o meu carro e ir? Claro, pela lógica nós sabemos o que é, mas eu não estou querendo dizer a lógica, eu estou querendo dizer aquilo que o seu cérebro vai focar naquele momento. E você começa a se perguntar, olha, se eu fizer isso daqui, se eu fizer em 10 minutos isso daqui, depois eu consigo em 15 minutos fazer isso daqui e vou viajar. Então você começa a se perguntar como que você tem que fazer para focar nas coisas. E você começa a focar. E quando você está lendo, né, que é uma das grandes dificuldades das pessoas de não conseguir focar, você vai se perguntar também. Você vai lá, vai parar, vai ler três linhas ali e você vai começar a viajar. Aí você vai parar, opa, qual o motivo que eu estou pensando em outra coisa? O que eu quero fazer nesse momento? Eu quero ler o livro ou eu quero fazer outra coisa? Você vai começar a se perguntar. Porque o que você está fazendo? Você está estimulando o seu cérebro. Quando nós deixamos as coisas, o pensamento viajar e nós não começamos a nos perguntar as coisas, nós vamos deixar o cérebro cair na armadilha dos nossos pensamentos e não voltar para a realidade. E quando você começa a se perguntar, a perguntar as coisas para você, você traz ele para o momento real. Você traz ele para o momento presente. E é naquele momento, quando você traz ele para o seu cérebro, para aquele momento você começa a focar. Então, a primeira ferramenta, você vai ser proativo. Mas o proativo é perguntar num diálogo, perguntar quando estiver lendo ou perguntar quando estiver sozinho. A segunda ferramenta, repita a informação. Alguém que passou uma informação, você vai repetir aquela informação mentalmente, ou verbalmente, ou você vai escrever aquela informação. Além de você manter o foco, você vai melhorar a sua memória. Vamos pegar o exemplo, se você está no seu trabalho e de repente o seu coordenador chegou e falou assim para você, olha, hoje você precisa fazer tantas peças, ou você precisa gerenciar esse local, você precisa observar as pessoas. O que você vai falar para ele? Olha, você está me falando que eu preciso fazer isso, 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 isso. Ele vai falar, realmente, você precisa fazer isso, isso e isso. Ele vai estar repetindo, você vai estar repetindo. O seu cérebro vai começar a focar naquele momento. E depois, se você puder, você vai anotar. Olha, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O que você está fazendo? Mantendo o foco. Agora, se você precisa colocar uma meta na sua vida e você não consegue atingir essa meta nunca porque você desiste no meio do caminho, porque você não consegue manter o seu foco e a sua concentração naquilo lá. Um exemplo, você quer emagrecer e você fala assim, não, amanhã eu vou começar a minha dieta. E você começa a dieta e de repente você fala assim, hoje tem um bolo gostoso, e eu vou comer esse bolo. O que você tem que fazer? Você tem uma informação. Eu tenho esse bolo gostoso. Essa é a informação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir essa informação. Se eu comer esse bolo, ele vai me prejudicar, porque eu vou quebrar a minha dieta, eu vou quebrar aquilo que eu tenho que fazer, que é essa dieta para emagrecer. O meu objetivo qual que é? O meu objetivo é o emagrecimento, porque eu estou pesando tanto, eu quero chegar a tanto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso manter o foco.
eu preciso manter a minha meta, eu preciso manter a minha concentração onde eu quero. Então, esse bolo não vai me ajudar nesse momento. Você está repetindo a informação. O seu cérebro está começando a entender. Porque o nosso cérebro é preguiçoso, ele vai querer sempre aquilo que é o mais fácil. E a partir do momento que você começa a dar informação para ele e fazer com que ele comece a trabalhar, você não dá tempo dele ficar preguiçoso. Você vai começar a estimular ele, ele vai começar a fazer cada vez mais rápido o processamento e cada vez mais você vai começar a escolher as coisas com mais facilidade. E muito mais você vai conseguir manter a concentração e o foco nas coisas que você deseja. Agora, qual que é a primeira ferramenta para você ter uma tomada de decisão? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar a decisão. Eu vou identificar o que eu preciso decidir nesse momento. A segunda é determinar os objetivos. Se você não determina os seus objetivos, não adianta você só identificar a decisão. Identifico a decisão que eu tenho que tomar e vou determinar os objetivos, aonde que eu quero chegar. Terceira coisa, eu vou coletar as informações para eu tomar a decisão. Coleto as informações que eu quero. Coletei as informações, quais são as opções que eu tenho? Opção A, B, C, D. Percebe que aí você já tem alguma escolha? Ah, mas aí eu estou ainda confuso. Você vai começar a avaliar. Ah, o que eu faço? Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, isso, isso. A B, se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. A C, vai acontecer isso, isso, isso. E a D, vai acontecer... Então você vai começar a avaliar tudo aquilo que todas aquelas informações que você teve. Você não vai pegar simplesmente e tomar uma decisão aleatória. Você vai pegar toda aquela informação que você teve e você vai começar a avaliar ponto a ponto o positivo e o negativo, o prós e o contra. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Se eu fizer isso, eu vou perder isso. Então, você começa a tomar uma decisão, você começa a filtrar mais a sua decisão. E tomar uma decisão com muito mais assertividade. Você não toma uma decisão de qualquer maneira. Você vai ser muito mais assertivo. Agora, para você tomar essa decisão, essa escolha do prós e o contra, eu quero ensinar a quarta ferramenta. A quarta ferramenta, o que nós precisamos fazer? Lembra lá no início que eu falei para você que nós precisamos deixar nós precisamos usar o nosso cérebro frontal, que é a nossa capacidade de decisão, e não as nossas emoções? Para você avaliar e escolher os prós e os contras, você tem que avaliar muito mais racional, não tão emocional. Se você está com uma carga emocional, você não pensa que você tem... Ah, então estou sentindo que eu vou decidir por esse. Estou sentindo que eu... Não. Você vai deixar a sua emoção de lado e você vai usar muito mais o seu lobo frontal e vai usar a sua capacidade de decisão e a sua razão naquele momento. Quando você começa a tomar essa atitude de deixar a sua razão, não que ela não venha com a emoção, claro que ela vai vir com uma emoção, mas ela não vai vir carregada de emoção e você não vai tomar uma decisão emocional. Nunca pega aquilo que você precisa decidir dizendo assim, olha, eu estou sentindo mais isso daqui. Cuidado, o nosso coração muitas vezes ele vem com uma carga emocional tão grande que a gente acaba tomando decisão muito errada, muito errada. Então o que nós temos que fazer? Não que não tome decisão, que a gente não toma decisão com uma carga emocional. Nós tomamos muitas vezes, mas muitas vezes não dá para nós deixarmos somente pela emoção. Nós temos que usar a nossa razão. Então eu coloco ela de lado um pouco e vou escolhendo. E depois aquela emoção vai vir. A hora que nós tomarmos a decisão e realizarmos aquilo que nós escolhemos, vai vir uma emoção muito mais forte. Vai vir uma emoção muito melhor, porque... tomei a decisão certa. Nossa, que maravilha. Como que eu fiz isso? Que maravilha. Isso me ajudou demais. Então, essas 4 ferramentas, importantíssima. Utilize essas 4 ferramentas. Agora eu quero mostrar para você alguns depoimentos. Escuta essas pessoas, o que elas estão falando desse programa de inteligência neurocomportamental.
Dá uma olhada nesses depoimentos. Eu sentia muita ansiedade, então o meu sentimento antes de começar o treinamento era realmente assim, de fundo do poço. No começo eu não conseguia sentir muita diferença e até desconfiava que isso ia dar certo, mas hoje eu sou outra pessoa em quesito de passar mal mesmo, assim, quando eu sinto que a ansiedade tá vindo ou que eu vou começar a ter uma crise de pânico, o meu cérebro automaticamente corta isso e ela não evolui. Então a minha qualidade de vida melhorou 1000%. Eu não tenho nem como opinar assim o tanto que me ajudou. Antes do treinamento, eu estava com a mente cansada, um pouco assim, o foco meu estava perdido, né? Eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo focar e a minha ansiedade ela estava altamente descontrolada. Após o treinamento, eu percebo eu mais focado, o controle de ansiedade melhorou muito, estou conseguindo estudar. Realmente assim, o meu mindset ele mudou radicalmente. Eu estou realmente agora numa mentalidade pró. Eu era bem ansiosa, eu tinha algumas crises de ansiedade, inclusive eu não conseguia dormir bem, eu demorava muito para dormir, pensamento muito acelerado, e de madrugada, quando eu acordava também com pensamento acelerado, eu não voltava a dormir. Então, se eu dormia 3, 4 horas por noite era muito. E o meu sono, ele também não era de qualidade. Eu consegui me compreender melhor e ter mais, assim, um olhar mais compreensivo comigo em relação a ser menos rígida. Eu vou conseguir ter foco, eu vou conseguir ter mais atenção e eu realmente tenho conseguido visto diferença nisso. Eu estava me sentindo muito desanimado. Então, o meu dia não passava de 4 a 5 horas. A partir desse período era um sacrifício, né? Muitas vezes, pós-almoço, eu tinha que deitar. O treinamento, ele até me surpreendeu, que eu comecei a, sem perceber, né, a notar que eu tinha alongado meu dia. E eu cheguei a ter dias de 12 horas. Então, eu dobrei meus dias, né? Agora imagina você poder aprender tudo o que eles aprenderam nesse programa de inteligência neurocomportamental. O que você irá aprender? Você irá aprender a treinar 3 áreas do seu cérebro. Qual que é a primeira? O seu cérebro físico, seu cérebro mesmo. Você vai aprender a treinar o seu cérebro para controlar a sua ansiedade e controlar as suas emoções. Treinar toda a parte neurofisiológica. Depois você vai aprender a treinar as suas habilidades cognitivas, seu foco, atenção, memória, concentração, tudo aquilo que envolve as suas habilidades cognitivas para melhorar a sua capacidade cognitiva. E por último, você vai treinar a sua mente. Imagina você poder treinar a sua mente, seus pensamentos, controlando seus pensamentos e desenvolvendo um novo mindset. E quais as ferramentas que são utilizadas para tudo isso? A primeira ferramenta é de treinamento cerebral, uma estimulação cerebral, onde você irá aprender a controlar a ansiedade e controlar as suas emoções. Essa ferramenta elas tem base científica, onde você vai poder encontrar um PDF com todas as bases científicas nelas, onde você vai poder treinar a sua parte neurofisiológica. Treinando isso, você vai começar a aprender a controlar a sua ansiedade e as suas emoções. Logo em seguida, você vai ter uma plataforma onde você vai poder entrar nessa plataforma e treinar as suas habilidades cognitivas. Primeiro, você vai fazer uma avaliação cognitiva, vendo como que está seu foco, sua atenção, sua memória, sua capacidade de raciocínio. Você vai poder estar medindo tudo isso daí. Medindo cada um deles, você vai falar, poxa, eu preciso treinar mais meu foco, preciso treinar mais a minha atenção. Você vai poder estar treinando as suas habilidades cognitivas. Treinando as suas habilidades cognitivas, aí depois você vai ter a ferramenta de desenvolver o seu mindset. Aí no seu mindset você vai poder desenvolver o seu mindset de autoliderança, porque você vai desenvolver a sua mente. Essa é a terceira ferramenta. Você vai poder desenvolver uma mentalidade de objetivos, alcançar os seus objetivos, porque o que você fez? Você já aprendeu a controlar a ansiedade, controlar as emoções e aumentou a capacidade cognitiva. Agora nós temos que trabalhar na nossa mente, que são os nossos pensamentos. Você vai poder melhorar o seu mindset, sua mentalidade focada, onde você vai poder conseguir focar mais as coisas, sua mentalidade positiva,
Sua mentalidade produtiva, ter um cérebro mais produtivo, ter um cérebro mais corajoso, sua mentalidade mais corajosa, ter um mindset de sucesso, uma mentalidade de sucesso onde você deseja alcançar o sucesso e uma mentalidade de liderança. Eu sempre falo que para acontecer tudo isso na nossa mentalidade, no nosso cérebro, na nossa mente, não adianta nós queremos só trabalhar os nossos pensamentos. Nós temos que aprender a controlar a ansiedade. E olha que interessante, você vai aprender nesse programa de inteligência neurocomportamental, você vai aprender a controlar a sua ansiedade neurofisiológica, vamos dizer, a sua ansiedade física e as suas emoções que reagem fisicamente e suas emoções e a sua ansiedade psicológica, das duas formas, porque dentro do programa você vai encontrar tanto as ferramentas para você fazer o treinamento, quanto você vai poder encontrar as aulas para você estar assistindo e colocar em prática todos os dias da sua vida. Muitas delas você vai poder estar baixando o PDF e ter para o resto da sua vida para estar exercitando esses exercícios cada dia mais. Agora, se você quer aprender muito mais, se você quer aprender todas as ferramentas que nós temos dentro do programa, se você deseja realmente melhorar seu foco, a sua atenção com muito mais assertividade nas suas escolhas, nas suas decisões, eu convido você agora a clicar no botão aqui embaixo e se inscrever. Se inscreve no curso do programa de inteligência neurocomportamental e eu aguardo você na primeira aula. Se inscreve agora.